Vamos ler Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Verso 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor a sua bênção sobre esse momento. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer porque até aqui, ó Deus, nesse culto em que marca a retomada das nossas atividades presenciais, o Senhor já falou aos nossos corações, através da tua palavra lida, dos cânticos entoados, daquilo que ouvimos, ó Deus. Mas agora queremos, sim, ó Pai, ouvir ainda mais claramente a Tua voz, através da Tua palavra que será pregada nessa noite. Traz os nossos corações e mentes cativos a ela. Usa-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, amém, e louvado seja o Senhor. Queridos, como vocês sabem, Colossenses, tal como Efésios, Filipenses e Filemon, essas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo quando este estava preso. Essas cartas fazem parte do grupo conhecido como as cartas da prisão. Os colossenses devem ter ouvido a mensagem do Evangelho, queridos, pela primeira vez durante o ministério de Paulo em Éfeso, cerca aí do ano 53 depois de Cristo. Atos capítulo 19 vai nos dar aí um contexto desse ministério de Paulo ali. Possivelmente, Paulo passou por Colossos a caminho de Éfeso, mas não conhecia pessoalmente os irmãos daquela igreja. Fato esse que a gente percebe se considerarmos o versículo 1 do capítulo 2, quando Paulo diz: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Como lemos aqui no texto, Paulo cita Epáfras, e possivelmente esse foi o cooperador de Paulo que servia ao Senhor nessa igreja em Colossos. Visitando o apóstolo Paulo, Epáfras falou-lhe do progresso dos crentes daquela igreja, mas também de uma doutrina errada que tentava ali subverter esses irmãos. Na igreja, queridos, do segundo século, apareceu um movimento herético conhecido como gnosticismo. E que movimento era esse? Esse movimento tentou influenciar a igreja ali em Colossos, a partir daqueles que se deixaram levar por esta heresia, somando ao evangelho alguns elementos judaizantes e outros ritos também, tentando assim influenciar aquela igreja. Ou seja, era o evangelho e mais alguma coisa que os crentes ali deviam fazer. Claro,
Determinação essa trazida por aqueles que estavam sendo influenciados pelo gnosticismo. Opondo-se a essa influência, queridos irmãos, Paulo aqui escreve essa carta enfatizando a natureza do senhorio de Cristo Jesus e a sua significação para aqueles que foram, sim, unidos a Deus por intermédio dele em seu sacrifício. Em sua escrita, como nas outras cartas, destacam, sim, aqui em Colossenses, elementos teológicos, doutrinários, que quando são entendidos, meus amados irmãos, devem levar seus leitores à prática que corresponda o entendimento daquilo que eles ouviram. Sobrevoando o texto que nós lemos, Paulo aqui no versículo 1 e 2, ele faz a sua apresentação. Ele se apresenta àqueles irmãos como forma de saudação, como é costume dele nas cartas. Por isso ele diz aí, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Ou seja, ele não estava só, nesse momento estava com Timóteo. Aí veja o que é que ele diz, verso 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus, que se encontram aonde? Em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Veja que a partir do versículo 3 até o versículo 8, mais precisamente, Paulo faz da sua apresentação uma oração. Veja aí o verso 3, ele diz, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando o que, queridos? Oramos por vós, ou seja, para o apóstolo Paulo, aqueles irmãos ali em Colossos era motivo de oração, de gratidão a Deus. Trago um desafio já e uma aplicação para mim, para a sua vida. Meu querido irmão, ao longo desses 5 meses, você orou agradecendo a Deus pela vida do seu irmão que agora você está vendo? Amém? E vamos continuar orando por aqueles que a gente não pode ver ainda aqui. Vamos assumir esse compromisso. Vamos sim colocar a vida deles diante do Senhor. Então, em uma oração de ação de graças, Paulo aqui saúda aqueles irmãos, compartilhando sim essa intenção de gratidão ao Senhor. O próprio Paulo, queridos, aqui apresenta na carta esses que acompanham ele nessa oração de gratidão a Deus pela vida da igreja ali em Colossos. Como vimos no verso 1, o amado irmão Timóteo, veja aí o verso 7 e 8, né? Ele fala de Epáfras e ainda outros fiéis ministros de Cristo ali. Veja também, queridos, que a partir do verso 8, Paulo vai destacar de fato que esses irmãos, principalmente Epáfras, trouxe a ele ali como relatório. Veja que isso aqui é tudo ainda dentro dessa saudação que o apóstolo Paulo faz. E ele tem uma razão de saudar aqueles irmãos dessa forma. E qual razão seria essa? O que o apóstolo Paulo, queridos, ouviu de Epáfras sobre aqueles irmãos ali em Colossos e do amor que eles tinham uns pelos outros, transbordou no coração de Paulo esse desejo de agradecer a Deus pela vida daqueles irmãos. Imagina só, Paulo na prisão, tomou conhecimento que o evangelho que ele pregou em Éfeso, ali chegou até Colossos por Epáfras. E a igreja ali cresceu naquele lugar. Epáfras vem visitar agora Paulo, que está preso. E Epáfras conta como aqueles irmãos ali em Colossos estão. Olha, Paulo, aqueles irmãos são bênção, fiéis no Senhor. É incrível, Paulo, o amor dele de uns para com os outros. Isso despertou em Paulo o quê? Louvado seja o Senhor, Deus bendito, que bênção, esses irmãos estarem crescendo, esses irmãos estarem amando uns aos outros. Claro que isso, queridos irmãos, nada mais é do que o resultado do verdadeiro evangelho na vida daqueles irmãos, daquela igreja ali em Colossos, porque aqueles irmãos haviam recebido, apesar daquela heresia que estava tentando entrar na igreja, sim, o verdadeiro evangelho que resulta em fé, que resulta em amor, o verdadeiro evangelho que aponta para uma esperança eterna e não terrena, o verdadeiro evangelho que produz frutos e crescimento.
É por isso, queridos, que como ouvimos ali na série de mensagem, como voltaremos, a igreja do Senhor Jesus, apesar dos perrengues que passou, ela permaneceu o quê? Crescendo, atuante, vibrante, enfrentando tudo que vinha contrário a ela. Por quê? Lembre-se sempre disso, queridos irmãos, a igreja de Cristo Jesus, ela é triunfante. Ela é triunfante. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E era o que estava acontecendo aqui em Colossos. Essa igreja, sim, surgiu do verdadeiro evangelho pregado. Então, esse verdadeiro evangelho resultou em fé, em amor, em esperança, em frutos, em crescimento. Por isso, queridos irmãos, como igreja do Senhor Jesus, nós podemos, apesar do tempo que nós estamos vivendo, sonhar com uma vivência assim. E buscar, assim, vivenciar a realidade. Por quê? O que temos ouvido, o que temos lido, aquilo que temos sido ministrados, sim, queridos, tem sido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui talvez eu até me coloque diante do Senhor, talvez até com reservas, irmãos, porque talvez na minha compreensão eu tenha tentado pregar o Evangelho, mas para Deus não tem sido aquilo que deveria ser. E nós precisamos estar atentos a isso. Paulo, a partir do versículo 9 até o versículo 12, o último versículo que nós lemos nessa noite, Paulo testemunha de maneira maravilhosa um cuidado, como aquele que plantou essa igreja, vamos assim dizer, de tabela, né? Mas também um cuidado pastoral para com os colossenses. Ele no versículo 9, mais uma vez, expressa aí a oração que ele fazia em favor daqueles irmãos. E ele mostra que orava para que eles transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E aqui, queridos, não era apenas conhecimento, mas compreensão prática mesmo. Por isso, Paulo diz que aqueles irmãos se andavam de modo digno do Senhor, para o inteiro agrado do Senhor, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, como diz aí o verso 10. O cuidado de Paulo em orar assim, pedindo ao Senhor esse pleno conhecimento da vontade do Senhor para os colossenses, era para que eles fossem, versos 11 e 12, fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória do Senhor, para que eles tornassem perseverantes e longânimos, mas principalmente, queridos, agradecidos em alegria pela idoneidade da parte deles que cabia na herança dos filhos da luz. Vamos ler os versos 11 e 12, olha aí. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. É baseado nesse contexto, queridos, nesse sobrevoo que a gente deu sobre ele, que eu gostaria de, nessa noite, sim, talvez para alguns reapresentar a mensagem de 9 de fevereiro desse ano. Mas, queridos, o meu desafio, o meu desejo é desafiá-los a entenderem que o desafio permanece. Sim, queridos, de continuarmos vivendo para o inteiro agrado do Senhor. E mais do que nunca, encararmos esse desafio agora, nessa retomada das nossas atividades presenciais, que já tem exigido de mim, de você, de nós enquanto igreja, e ainda exigirá mais, por aquilo que está por vir. Por isso eu desejo nessa noite destacar por que, queridos, devemos permanecer vivendo para o inteiro agrado do Senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que viver para o inteiro agrado do Senhor, queridos, é uma expressão da nossa verdadeira cidadania. Vou repetir.
Viver para o inteiro agrado do Senhor é uma expressão da nossa verdadeira cidadania. Você já prestou atenção que quando você deseja agradar a alguém, você busca viver de tal maneira que aquela pessoa, nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas palavras, ela possa se alegrar com você? Você que é filho e está aqui, sabe disso em relação aos seus pais. Né? Os santos varão, o Valdir Nunes e o Tadeu, agora, né? Sabe como é. Tem que viver para agradar o quê? A santa. E a santa do mesmo jeito. E a vivência nessa expectativa sempre nos levará ao quê? A, de fato, viver a nossa vida de maneira a agradar aqueles que amamos, aqueles que desejamos agradar. Se eu e você, queridos, sim, somos a igreja do Senhor Jesus, somos o povo de Deus, nós temos esse desafio, vivermos para o inteiro agrado do Senhor, porque vivendo, sim, essa vivência será uma expressão da nossa verdadeira cidadania. Lembre-se que essa cidadania foi alcançada mediante a fé em Jesus e compartilhadas por outros dessa mesma fé. Eu acho fantástico o apóstolo Paulo, quando no capítulo 4 de Colossenses, a partir do versículo 18, ele vai tratar de maneira magnífica as questões dos deveres familiares. Ele vai falar no versículo 18 sobre as esposas, no versículo 19 sobre os maridos, no versículo 20 sobre os filhos e no versículo 21 sobre os pais. Aí Paulo continua falando no versículo 22 sobre a vivência dos servos em relação aos seus senhores, e assim Paulo conclui no capítulo 4, verso 1, falando sobre como os senhores devem tratar os seus servos. E se você prestar atenção, queridos, às palavras do apóstolo Paulo, Paulo sempre vai levar estes a considerarem que devem viver assim, como esposos, como mulheres, como filhos, como pai, como servos e como senhores, de maneira agradável ao Senhor, de tal maneira que a vivência deles agradará aqueles que eles estarão compartilhando as suas existências. Por isso, queridos, quando Paulo fala aqui, naquilo que nós trouxemos no início, ressaltando que aquela igreja estava dando fruto, estava crescendo, estava amando uns aos outros, se mantendo fiéis, porque tinham de fato ouvido o verdadeiro evangelho, e o verdadeiro evangelho corresponder nas suas vidas desta forma, eles não poderiam viver de maneira oposta àquilo que estavam acreditando, naquilo que tinham depositado a sua fé, para aquilo no qual eles nasceram de novo. Paulo nos exorta, queridos irmãos, a permanecermos firmes como aqueles que não são daqui. É o que ele vai falar lá em Filipenses capítulo 3, seguindo sim o modelo daqueles que nos ensinaram a viver assim, nessa expectativa da mensagem do evangelho pregado a mim, a você, a nós enquanto igreja. Principalmente, queridos irmãos, aguardando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em breve virá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse cenário de pandemia tem passado. Está passando, melhor dizendo. E é fato, queridos irmãos, que a palavra do Senhor revela que essas coisas que devem acontecer, elas se estreitarão ainda mais. Eu tenho refletido muito, e já compartilhei isso com os irmãos e os amigos que nos acompanham, que num primeiro momento todos nós ficamos atemorizados, aí fomos nos adaptando, depois essa adaptação nos trouxe a conformação à realidade, mas ao mesmo tempo lutávamos ali com tudo isso. E foram mais ou menos aí, como já dissemos nessa noite, 5 meses. Imagine só, meus amados irmãos, o que pode vir no próximo ano.
Você já parou a pensar nisso? Se não vier no próximo ano, talvez no outro, não sei. Mas lembre-se que tudo isso deve acontecer, e acontecer para quê? Para que o nosso Senhor Jesus ele possa voltar, o nosso Senhor e Salvador. Sim, para nos buscar. E por que nos buscar? Porque fomos feitos filhos de Deus. Sim, mediante o seu sacrifício, pela fé que cremos nele. Sim, queridos, através do sacrifício de Cristo Jesus, fomos reconciliados com Deus. Então eu e você temos uma esperança eterna, e essa esperança eterna determina que a nossa vivência, enquanto não chegarmos lá, deve ser uma vivência para o inteiro agrado daquele que nos amou e nos salvou e nos fez filhos seus. Amém, queridos? O nosso viver aqui deve ser Cristo. Pois, queridos, o nosso morrer já é Ele. Lembra das palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, novamente, no capítulo 1, verso 20, quando ele diz, sim, o morrer para mim é Cristo, o viver é lucro. E Paulo diz, se o viver é lucro, eu quero viver, sim, dedicando-se a Ele, dedicando-se ao povo dele, à igreja dele, cuidando da igreja dele, do ministério que ele me confiou, porque o desejo do apóstolo Paulo, queridos irmãos, sim, por causa da cidadania, essa sim celeste, que ele tinha certeza, o levava a viver para o inteiro agrado do Senhor. Mas em segundo lugar, eu creio, queridos irmãos, que devemos viver para o inteiro agrado do Senhor, porque essa vivência, além de ser uma expressão da nossa verdadeira cidadania, é também um testemunho do conhecimento do verdadeiro Evangelho. Paulo deixou isso muito claro nos versículos aí iniciais do capítulo 1 que nós lemos. Sim, quando esses irmãos, por terem, a partir do versículo 4, ouvido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, passou a demonstrar, sim, fé nele, amar uns aos outros, na expectativa da esperança, verso 5, reservada para eles nos céus. Isso por quê? Porque a palavra do Evangelho trouxe a esses irmãos tal conhecimento. E é impossível, queridos irmãos, quando eu e você temos, sim, esse contato com o Evangelho, e quando eu falo contato com o Evangelho genuíno, que passamos a crer nas palavras da boa nova de salvação, e o que ela implica nas nossas vidas, vivermos da mesma maneira como antes de conhecermos o Evangelho. E Paulo, ele é muito cirúrgico nisso quando ele escreve as suas cartas. Se você considerar, por favor, Efésios, volte aí a sua Bíblia, por favor, para Efésios. Veja o que é que ele diz aí, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 1. Paulo diz assim àqueles irmãos: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, como falamos, Paulo escreveu também Efésios da prisão, ele diz que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Veja, andar de modo digno da vocação a que foste chamados. Aí verso 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados. Há uma só esperança da vossa vocação. Então, queridos, o Evangelho que eu e você cremos para a nossa salvação, por ele trazer a verdade que Cristo morreu por nossos pecados, para satisfazer a justiça de Cristo, nos regenerando para uma viva esperança, a compreensão dessa verdade nos leva a vivermos de fato para o inteiro agrado do Senhor. Pois essa vivência é um testemunho do conhecimento do verdadeiro Evangelho. E quando, queridos, não há o conhecimento desse verdadeiro Evangelho, acontece o que estava acontecendo lá em Colossos.
quando alguns quiseram somar ao evangelho outras coisas. Alguns ritos judaizantes e até mesmo alguns outros ritos. É por isso, queridos irmãos, que hoje o cenário evangélico nacional expõe as inúmeras facetas que não têm nada a ver com o evangelho de Cristo Jesus. Mas não apenas pensando nesse quadro geral, quando muitas vezes, queridos irmãos, não somos tentados a tentar, a dar o nosso próprio jeito naquilo que a palavra do Senhor Jesus já determinou para mim, para você, para nós enquanto povos de Deus. Quando muitas vezes, sabendo o que devemos fazer, nós insistimos naquilo que é o nosso coração que está desejando, nos levando muitas vezes a claramente desagradarmos ao Senhor em alguns aspectos da nossa vida. Esse evangelho que chega com poder salvador e libertador nas nossas vidas, como Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, deve ser testemunhado numa vivência diária. Esse evangelho, querido, como vimos aqui nos versículos, sim, que aonde chega produz fruto e crescimento, deve ser testemunhado pela nossa vivência para o inteiro agrado do Senhor. E por quê, queridos? Porque vivendo assim, por crermos nesse evangelho que exige esse testemunho, esse evangelho nos identifica aonde chegarmos, nos identifica aonde estivermos. A nossa vida, queridos irmãos, e lembre que o apóstolo Paulo vai nos ensinar isso lá em Coríntios, né? Que nós somos uma carta. As pessoas precisam ler na minha e na sua vida o evangelho que tem o poder de salvar e libertar todo aquele que crê nesse evangelho. Por isso, queridos irmãos, durante esses 5 meses, como eu e você vivemos, durante esses 5 meses, qual foi a nossa postura em nosso trabalho, para aqueles que continuaram a trabalhar, como foi a nossa postura, o nosso comportamento dentro da nossa casa, entre os nossos familiares, como foi, queridos? Por isso o desafio permanece, na retomada das nossas atividades presenciais, lembrarmos que é preciso vivermos para o inteiro agrado do Senhor. E em último lugar, queridos irmãos, eu creio que o desafio sim permanece, de vivermos para o seu inteiro agrado, porque vivendo assim, sim, estaremos expressando a nossa verdadeira cidadania. Em segundo lugar, queridos irmãos, estaremos testemunhando o conhecimento do verdadeiro evangelho. Mas em terceiro lugar, vivendo para o inteiro agrado do Senhor. E aqui eu quero de fato repetir um ponto, que naquele dia 9 de fevereiro eu trouxe para os amados irmãos. Viver para o inteiro agrado do Senhor é honrar aqueles que nos instruíram a essas coisas. Aqueles aos quais Deus levantou, queridos irmãos, e nos serviram. Serviram essa igreja aqui ao longo dos seus 19 anos. Ensinando, pregando, discipulando, visitando, disciplinando, tomando café com os irmãos, comendo tapioca, bolo, um empadão lá de frango. Não sei. Vivendo para o inteiro agrado do Senhor, sim, queridos, é honrar aqueles que nos instruíram essas coisas. Lembre aqui como o apóstolo Paulo deixou claro na sua carta, o quanto Epáfras, esse servo do Senhor, veja comigo aí novamente, por favor, Colossenses capítulo 1, versículo 7,
Diz aí, ó, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Eu não tenho dúvida, queridos irmãos, sim, da eficácia e do poder do Evangelho, em ter chegado aos irmãos ali em Colossos e ter produzido frutos neles, convicção da esperança, sim, inclusive o testemunho do crescimento deles, fazendo com que essa igreja pudesse ser enxergada como aqueles que viviam para o inteiro agrado do Senhor, mesmo em meio àquela toda heresia gnóstica. Eu não tenho dúvida do poder do Evangelho e da eficácia dele, mas eu também, queridos, não desconfio e nem desprezo aqui a instrumentalidade, no caso, como Paulo relata aqui, de Epáfras na vida daquela igreja, ensinando aqueles irmãos, discipulando aqueles irmãos, pregando aqueles irmãos. E temos aqui, irmãos, nessa noite, nessa retomada dos nossos cultos presenciais, assim também como aqueles que estão nos acompanhando nessa noite, eu não tenho dúvida que tem irmãos aqui desde o início da igreja, e sabe bem o nome e quem foram todos aqueles que aqui passaram no pastoreio e na liderança dessa igreja. E não tenho dúvida que todos, sem nenhuma exceção, dedicaram as suas vidas, o seu tempo, a lhes ensinar o Evangelho. E para aqueles que permanecem na nossa igreja, assim, desde o início da sua casinha, da casinha aqui, né? O viver de maneira agradável ao Senhor, para o inteiro agrado do Senhor, queridos, será assim honrar aqueles que instruíram vocês a essas coisas. A maneira como esses, sejam os do início como os dos últimos, né? Ou não, nos serviram e ainda servem, queridos, nos inspiram a esse viver, pois eles testemunham a nós como devemos viver. E os irmãos sabem da expectativa que nós deveremos vivenciar a partir de então, dado as mudanças que ocorrerão no próximo ano aqui em nossa igreja em relação ao ministério pastoral. E eu confesso aos irmãos que quando chegou o meio do ano, né, naquilo que determinamos como prazo aqui para vocês, eu fiquei um pouco preocupado naquela ocasião, porque eu entendia que sem nenhuma previsão dessa pandemia, tal, aquela coisa toda, né? A igreja esse ano iria passar por um processo novamente de pleito eleitoral no seu município. E eu e você sabemos, irmãos, como acontece e o que acontece nas igrejas em relação a isso. E assim, queridos irmãos, eu confesso que fiquei preocupado e passei a orar mais. Senhor, manda alguém, logo, Senhor. Não demore muito, não. Mas aí, aprove a Deus me fazer a resposta dessa oração, né? Então, irmãos, o meu desejo para esse ano, até o pleito chegar, é mais uma vez desafiá-los a entenderem que nós não devemos viver para o inteiro agrado de A ou de B, mas para o inteiro agrado do Senhor. Porque antes destes, eu e você devemos honra a Deus. E tenho conversado, irmãos, inclusive com alguns, os prés, né? Tem chegado até a mim, espero que chegue outras vezes, não sei se vai chegar, porque o que houve, eu no lugar deles, eu ficaria um pouco constrangido. Mas precisamos ser claros, não sermos apenas subservientes, irmãos, mas sermos aqueles que pensamos, que raciocinamos, que nascemos de novo, nós temos uma nova perspectiva. E não, talvez, diante dessas pessoas, nos colocarmos como aqueles que estão inferiores a eles, não. Foi interessante que até um dos conversou comigo, né, essas últimas semanas aí, e perguntei a ele, como é que está a corrida aí
pré-eleitoral, pastor, estamos aí batalhando, mas a gente só chega lá se Deus quiser, né, pastor? Eu dentro de mim, eu nem queria ouvir isso. De fato, meu santo, ele já determinou quem vai estar lá. Agora o que vai acontecer é só aquilo que ele já determinou. E eu, claro, como pastor, dei uma palavra a ele ali, e ele agradeceu bastante. E é incrível, irmãos, porque nessa conversa que eu tive, ele expressou algo assim que tem sido, eu creio, e deverá ser ainda mais, por isso o cuidado, né? Pois as palavras dele foi: pastor, como a igreja aqui em nosso município tem um papel fundamental nas eleições. Eu disse, de fato, eu só espero que esse ano a igreja saiba fazer. Eu não estava falando da nossa, da igreja como um todo. Na perspectiva, queridos irmãos, não da escolha de um ou de outro, não, mas de ser, em meio a esse cenário geral de política, envolvido na corrupção e tantas outras coisas, possamos ser a voz, querido, que de fato faça os verdadeiros valores éticos, morais, serem ouvidas por esses que estarão lá. Porque nós sabemos que em muitos casos, tais leis dependerão destes. Qual a sua perspectiva para esse ano nesse aspecto? E estou indo já para o final da mensagem nessa noite, compartilhando com outro pastor aqui, né, sobre essa questão. Ele disse: eita, pastor, lá vai mais uma luta nossa, né? Eu disse: pastor, mas não vá com pena não, vá forte, pastor, vá firme. Nós precisamos ensinar ao nosso povo. Por isso, queridos irmãos, queremos retomar o nosso compromisso com a igreja, agora não de maneira apenas virtual, mas presencial. Vamos continuar, queridos, sim, avançando, crescendo, amadurecendo, produzindo frutos para a glória do Senhor, vivendo para o inteiro agrado do Senhor, porque é isso que se espera de mim, de você, de nós, da igreja. Porque nós somos a igreja do Deus vivo, nós somos a igreja de Cristo Jesus, aquela que Ele estabeleceu de maneira triunfante. Essa que foi chamada para ser tirada do mundo, não na expectativa de ser extraída do mundo, não, mas separada do mundo para viver para Ele e para a glória dEle. De tal maneira que essa vivência irá influenciar tantas pessoas ao nosso redor, que possivelmente aconteça o que aconteceu em Atos capítulo 2, versículo 47. Porque na medida que a igreja caía na graça do povo, Deus ia acrescentando aqueles que o poder do evangelho ia impactando, que o poder da vivência para o inteiro agrado do Senhor iria influenciando tantas outras pessoas. Porque nessa expectativa, queridos irmãos, que poderemos ser motivo ainda mais de louvor para tantos outros que aqui já passaram e ainda passarão para a glória do Senhor. Por isso, quero concluir nessa noite dizendo que possamos, pelo que somos, queridos, pelo testemunho do Evangelho e para a honra daqueles que nos levaram a conhecer essas verdades, sim, vivermos para o inteiro agrado do nosso Deus e do nosso Pai. Amém? Sejamos desafiados a isso. Não apenas vocês, queridos irmãos, que estão aqui nessa noite, mas a vocês, queridos, que estão em casa também e nos acompanham nessa nossa transmissão, tanto os da nossa igreja como os de tantos outros lugares, né? Já vi ali na nossa transmissão, conferindo como ela está, que o pastor Toinho está nos acompanhando. Louvado seja Deus, porque esse é o desejo. E falo isso, queridos, me permita só esse parênteses aqui, pois me fez lembrar, eu citar o nome do pastor Toinho, que ontem houve um bate-papo com os pastores, que é uma das programações virtuais da igreja lá em Ponta Negra.
da nossa igreja lá em Ponta Negra. E ontem foi uma conversa do pastor Alisson, o pastor John e o pastor Toninho sobre conferências missionárias, tendo em vista relembrar alguns momentos por ocasião da 22ª conferência missionária que estará acontecendo lá em Ponta Negra. E o pastor Toninho, ali na fala dele, lembrou alguns momentos marcantes, quando ali, os irmãos aqui são testemunhas, né? Eu presenciei alguns, quando visitava aqui a igreja também, algumas conferências, né? Que vinha um ônibus lá de Ponta Negra. Quem lembra desses momentos aí? Né? Que vinha ônibus ali, os irmãos que contribuíam com o trabalho aqui, irmãos que trabalharam aqui em alguns momentos no início do trabalho. E o pastor Tom, ele falava com os olhos brilhando daqueles momentos, né? Quando íamos para lá, quantos ônibus aqui não já foram daqui, né, para presenciar esses momentos ali maravilhosos? E quando os irmãos chegavam lá, aqueles irmãos que recebiam vocês se alegravam. Sim, queridos, aí faço aqui a ponte. O viver para o inteiro agrado do Senhor é honrar estes que pregaram o Evangelho, que contribuíram para o Evangelho ser pregado, para que essa igreja fosse aqui estabelecida e plantada para a glória do Senhor. Portanto, vamos continuar assim, vivendo para o inteiro agrado do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento, os que estão aqui presentes, né? E nós vamos orar pedindo ao Senhor que de fato nos faça reacender em nós esse desafio, talvez um desafio que por mim, por você, ficou esquecido, e que podemos sim ser tomados por Ele novamente, nessa retomada das nossas atividades presenciais, vivermos para o inteiro agrado do Senhor, honrando aqueles que nos instruíram a essas coisas, testemunhando o conhecimento do verdadeiro Evangelho, que tem sido pregado a vocês, tem sido ensinado, sim, de maneira a expressarmos a nossa verdadeira cidadania. Me orgulho, sim, de ser currajnovense, a capital da Xelita. Me orgulho ainda mais de ser equadorense, né? Porque eu tenho o meu título lá de cidadão. Mas a minha maior alegria, satisfação e prazer é ser um cidadão celeste. E é por causa dessa cidadania, irmãos, que aonde eu estiver, aonde eu passar, com quem eu estiver, eu quero viver para o inteiro agrado do Senhor. Que possamos desejar isso. Baixe sua cabeça nesse momento e vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por esse tempo tão precioso aqui em nosso templo, nessa retomada, Senhor, das atividades presenciais, adaptados, Senhor, sem a presença ainda de todos, mas alegres, porque esse é um primeiro passo de tantos outros que daremos, até chegarmos, ó Pai, a termos todos os nossos membros aqui presentes, para a glória do Senhor, sem a necessidade de usar máscaras, sem a necessidade de estarmos distantes uns dos outros, mais próximos, nos cumprimentando, ó Pai, nos abraçando, nos confraternizando, Senhor. Chegará esse dia, pois cremos no Teu poder. Mas até lá, ó Deus, temos ainda uma longa caminhada, assim como foi esses 5 meses, sem podermos nos reunir. Ó Pai, nos ajude a entendermos que a partir de então, não porque começou hoje, porque já deveria ser real em nossas vidas, mas se não estava sendo de alguma maneira, que a partir de hoje, ó Pai, o desafio de vivermos para o Teu inteiro agrado, possa, ó Deus, ser reacendido em nossos corações, para que vivendo assim, ó Deus, venhamos a expressar a nossa verdadeira cidadania, venhamos a testemunhar o conhecimento do verdadeiro Evangelho. Ó Pai, venhamos a honrar aqueles que nos instruíram ao longo desses 19 anos aqui na igreja. Sim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém e louvado seja.